A mensagem do coração em uma carta perdida no jardim que transformou tudo. Clara sempre soube que seu jardim guardava segredos. Era um lugar mágico, onde as flores pareciam sussurrar histórias em cada brisa leve. Mas desde que sua avó partiu, a mágica havia se tornado uma sombra. O jardim, que antes era um refúgio luminoso, tornara-se um lembrete constante da dor. Era um dia ensolarado, quando caminhando entre as flores murchas e as ervas daninhas que tomavam conta. Clara sentiu uma necessidade urgente de desvendar o mistério. A luz do sol dançava sobre as folhas, como se convidasse a jovem a explorar. Foi então que, sob as raízes entrelaçadas de uma velha árvore, algo a chamou, um envelope amarelo, parcialmente enterrado. O coração dela disparou. O que poderia estar escondido ali? Clara se agachou, com as mãos sujas de terra e o coração acelerado. Com um puxar cuidadoso, ela desenterrou a carta. Percebeu que o papel estava frágil. Mas a caligrafia era inconfundivelmente. Apressada, Clara abriu o envelope, quase como se pudesse sentir um perfume de lavanda, o cheiro favorito de sua avó. As palavras dançaram diante de seus olhos. Minha querida Clara, se você está lendo isso, é porque encontrou um pedaço do meu coração. Uma onda de emoções a atingiu. Alegria, tristeza, amor e saudade. As frases seguintes eram uma mescla de memórias e conselhos, como um abraço carinhoso que atravessava o tempo. É natural sentir a dor da perda, mas não deixe que isso bloqueie a luz que ainda existe em você. A vida é cheia de recomeços, minha doce Clara. Cada palavra parecia ter vida própria, fazendo seu coração palpitar numa mistura de esperança e confusão. Clara percebeu que estava presa à sua tristeza, sempre se lembrando da avó, mas temia que isso significasse deixar de ser quem era. Com a primavera florescendo ao redor dela, a carta se transformou em um chamado. Inspirada pelas palavras de sua avó, Clara decidiu que era hora de se abrir, um passo de cada vez. Enquanto essa nova vida se desdobrava, ela descobriu segredos sobre o primeiro amor de sua avó, uma história que a fez sentir que a vida da avó ainda pulsava através dela. Mas cada revelação parecia arrastar novos questionamentos. Seria suficiente para deixar a dor para trás? Conseguiria realmente seguir em frente? Ou estaria apenas trocando uma tristeza por outra? Clara olhou para o horizonte, sentindo o perfume das flores misturado a uma tempestade de emoções. O dilema a cercava: seguir presa ao luto ou se permitir florescer, como as flores ao seu redor. O sol brilhava intensamente, mas a sombra da dúvida permanecia. A carta guardava segredos que podiam mudar tudo novamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara observava o horizonte, com a carta da avó fixada em sua mente. As flores ao redor pareciam usar cores mais vibrantes naquele dia. Um aroma doce flutuava no ar, como um anúncio de algo novo, algo diferente. Mas o que poderia ser? Ela se levantou, decidida a dar mais um passo adiante na sua jornada de cura. Enquanto caminhava pelos caminhos do jardim, relembrando as palavras da avó, sentiu uma emoção crescente. Era estonteante. Agora, mais do que nunca, Clara queria viver e descobrir tudo o que o mundo tinha a oferecer. Como um pássaro que deixa o ninho pela primeira vez. Mas essa sensação de esperança foi interrompida quando ouviu um barulho estranho, um estalo vindo do fundo do jardim. O coração dela disparou.
O que poderia ser? Clara se virou, hesitante, mas a curiosidade a puxou. Ao se aproximar do som, viu que o terreno próximo à velha árvore estava se movendo, como se algo estivesse subindo à superfície. Ela se agachou, arregalando os olhos, e de repente uma mão surgiu do chão. Uma mão suja e magra, como se estivesse se esforçando para sair. Não era possível. Ela deu um passe para trás, o medo tomando conta dela. O que estava acontecendo? E então, com o último esforço, a figura emergiu. Era um homem, visivelmente em estado desesperador, coberto de terra. Ele olhou ao redor, confuso. Seus olhos eram profundos, mas havia um brilho de reconhecimento neles. Clara prendeu a respiração, seu coração batendo forte no peito. Clara, ele murmurou, como se fosse um sussurro perdido no vento. O rosto dele ficou mais nítido à luz do sol. Não, não poderia ser. Era o tio Miguel, o irmão de sua mãe, que todos pensavam estar morto há mais de 10 anos. A verdade entrava em sua mente como um choque. Ele havia desaparecido sem deixar vestígios, uma tragédia que despedaçara sua família. Meu Deus! Clara quase gritou, sua cabeça girando. Os olhos de Miguel estavam cheios de histórias não contadas, de dor e luta. Eu estou aqui, eu voltei, ele dizia repetidamente, sem conseguir processar a realidade ao seu redor. Clara se sentiu completamente perdida. As memórias da avó, as histórias passadas, o luto profundo agora se misturavam à confusão e incerteza. A primeira reação dela foi de incredulidade. Era como se a terra estivesse dividindo seu passado e seu presente, revelando mistérios que nunca imaginou. O que ele estava fazendo ali? Clara mal sabia que uma avalanche de emoções a aguardava. O jardim, antes um lugar de cura, agora se tornava um palco para revelações devastadoras. E você não tem ideia do que está acontecendo, Miguel continuou, a urgência em sua voz quebrando o silêncio tenso. A verdade, o que aconteceu comigo e sobre a nossa família. Ele parecia se esforçar para falar, mas havia um medo profundo em seus olhos. As palavras corriam contra o tempo. E Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela apertou a carta da avó contra o peito, sem saber se o que estava prestes a ouvir poderia mudar tudo novamente. Miguel, suas palavras falharam. O mundo ao seu redor. Clara sabia que essa era a virada que não esperava. E o que Miguel tinha a dizer poderia ser a chave não só para o seu futuro, mas para entender todo o seu passado. Clara olhava para Miguel, seu coração disparado em uma mistura de alegria e confusão. A expectativa de todos esses anos, sem saber o que aconteceu com ele, agora estava à beira de um novo mistério. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, antes que as palavras pudessem formar uma frase coerente, o chão sob seus pés começou a tremer levemente. Era como se a terra quisesse se abrir mais uma vez. Uma sensação estranha percorreu seu corpo, fazendo-a recuar involuntariamente. O olhar de Miguel também se deslocou para o chão, e a tensão pairava no ar, quase palpável. Então, um barulho agudo e crescente começou a ecoar do centro do jardim. Clara levou as mãos aos ouvidos, mas o som parecia atravessar a carne, ressoando em seu peito. — Clara, corra! Miguel gritou, sua voz carregada de urgência, o sorriso que outrora. Assim que ela virou as costas, um jato de terra e raízes voou pelos ares, trazendo junto consigo uma caixa de madeira, cuidadosamente esculpida, mas coberta de lama. Quando a caixa atingiu o solo, ouviu-se um estalo ensurdecedor que reverberou por todo o jardim. O impacto fez a terra tremer sob os pés de Clara. As flores balançaram e tudo ao seu redor parecia parar por um instante. Sem conseguir resistir ao impulso, Clara se aproximou da caixa reluzente na poeira. A curiosidade estava gritando dentro dela.
E ao fim foi irresistível tocar a superfície da caixa, que exalava um cheiro de algo antigo e familiar. Mas ao abrir a caixa, Clara ficou paralisada. Dentro havia fotografias rasgadas, cartas amareladas e uma pulseira que imediatamente reconheceu. Era da avó. O desespero tomou conta de seus olhos, quando ela encontrou uma fotografia particular de sua avó, mas não sozinha. Ao lado dela, um homem que Clara nunca havia visto. Mas algo em seu olhar, em suas feições, parecia. Aquele é meu pai, Miguel sussurrou, e o coração de Clara disparou. O mundo dela parecia desmoronar em uma fração de segundo. Ele nunca esteve perdido. Ele foi assassinado. E sua mãe, ela sabe de tudo. Como uma lâmina, as palavras esfaqueavam a realidade que conhecia. Todo o luto, todas as lágrimas derramadas por Miguel e sua família faziam sentido agora, mas as respostas que buscava também se tornavam mais complicadas. Os olhos de Miguel estavam cheios de dor e tristeza. Ele respirava pesadamente, como se cada palavra que pronunciou fosse uma tentativa de libertação. Clara olhou para as fotografias, convencida de que a verdade finalmente estava se revelando. Mas em troca, a sombra da traição pairava sobre seu lar. As peças estavam se encaixando, mas apenas para formar um quebra-cabeça muito mais obscuro. Sua avó, que sempre lhe contara histórias de amor e alegria, guardava segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. E Miguel? Ele não era apenas um tio, mas a ponte para um passado sombrio que a família tentara deixar para trás. Como você sabe disso? Clara sussurrou, o nó na garganta fazendo lutar para respirar. Muito tempo atrás eu voltei, Clara, e procurei por respostas. Quando encontrei todos esses documentos, percebi que havia mais nesta história do que imaginava, respondeu Miguel, o olhar perdido. E agora você também deve saber. A confusão tomou conta de Clara enquanto uma pergunta final pairava no ar. O que mais sua avó havia escondido sobre sua família? E até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? O jardim, que um dia foi um lugar de cura, agora se tornava um labirinto de segredos e revelações. Aqui, em meio a flores, a dor e a esperança se entrelaçavam em um mistério profundo. O que mais estaria enterrado sob a terra, enquanto a luz do sol começava a sumir atrás das nuvens? Clara sentiu que estava prestes a desvendar algo que poderia mudar tudo novamente. Suas mãos tremiam e a caixa permanecia aberta como se aguardasse por uma resposta que nem ela sabia dar. Clara olhava para Miguel, seu coração acelerado, uma mistura de alegria e confusão. A caixa, cheia de segredos, estava aberta diante dela, e suas mãos tremiam enquanto examinava as fotografias e cartas amareladas. O que mais você descobriu? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurá-la, mas a resposta ficou presa na garganta de Miguel. Ele parecia estar lutando com o que deveria dizer. O silêncio entre eles se arrastou, pesado como a terra que o cercava. Finalmente, ele respirou fundo. Clara, a verdade vai muito além do que você imagina. Sua avó não só sabia do que aconteceu, ela fez parte disso. O estômago de Clara embrulhou. Como assim? O que você quer dizer? As palavras flutuavam entre eles como folhas secas ao vento. Miguel se moveu à frente, sua mão ainda estendida, mas Clara recuou um passo. Algo na expressão dele a fez sentir que estava prestes a ouvir algo devastador. Quando eu voltei, eu descobri. Eu descobri que a sua avó se envolveu com pessoas que nunca deviam ter entrado na vida dela. Ela estava ligada a coisas muito mais sombrias do que você pode imaginar. E meu pai, ele lutou contra tudo isso. Foi por causa dessa luta que ele acabou morto. E o impacto das palavras foi como um soco no estômago.
Clara sentiu uma onda de raiva e tristeza. Isso não pode ser verdade. A minha avó sempre foi uma mulher boa. Uma parte dela queria acreditar, mas a outra lutava contra a dor da revelação. Clara, eu também não queria acreditar, mas eu li as cartas. Tem tanto que foi escondido. Ela não foi só uma avó amorosa. Houve um lado dela que estava envolvido em coisas ruins. Miguel hesitou, seus olhos se desviando para o chão. E se ela tiver algo a ver com o desaparecimento do meu pai? As flores ao redor delas pareciam perder a cor. O jardim um dia simbolizara esperança. Agora parecia um campo de batalha onde as lembranças eram armas. Clara mordeu o lábio, tentando conter as emoções que ameaçavam transbordar. Por que você nunca me contou isso antes? Ela tentou entender, mas o choque a deixava confusa. Eu não sabia como. Não queria que você se machucasse mais. Mas agora tudo isso está voltando. O que mais podemos descobrir? Precisamos saber a verdade. O desespero na voz dele mostrava que, mesmo longe, Miguel ainda era parte da dor que sua família carregava. E se a verdade doer demais? Clara sussurrou, olhando para a caixa aberta, agora cheia de perguntas. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho forte fez os dois se virarem rapidamente. A terra sob a árvore começou a se agitar violentamente, como se estivesse viva. Até as flores pareciam recuar diante da força. O que está acontecendo? Miguel gritou. Seu rosto agora é uma mistura de medo e preocupação. Antes que pudessem reagir, um desmoronamento aconteceu. O tronco da árvore estalou e uma grande raiz se partiu, levando consigo pedaços do solo. Clara, paralisada, assistia ao caos se desenrolar. E no meio da confusão, uma figura emergiu de dentro da terra, coberta de lama e sujeira. Clara mal podia acreditar no que via. Era uma mulher, com cabelos grisalhos e expressão de dor. Sua semelhança era inegável. Clara recuou e o medo a envolveu. Mãe? A voz tremeu entre seus lábios. Mas como é possível? Ela não estava morta? Como Miguel poderia ter 2 membros da família devolvendo-se à vida em um único dia e de forma tão aterrorizante? A mulher olhou com olhos cansados e a única coisa que poderia escapar de seus lábios foi: você não tem ideia. Sua voz estalava e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. E antes que pudesse perguntar, a mulher fitou Miguel e seus olhos pareciam exprimir algo que fez o coração dele disparar. Miguel, você não disse a ela, não é? O ar ficou tenso e a figura revelava um segredo que poderia mudar tudo. Todos estavam em choque. A verdade que estavam buscando estava prestes a ser revelada, mas talvez não da maneira que imaginaram. O que mais essa mulher tinha a compartilhar? E como tudo isso se conectava? Clara olhou para Miguel, depois para a mulher. O jardim, que deveria ser um lugar de reconciliação, agora se tornara uma frente de batalha. Uma batalha que revelaria verdades que poderiam destruir tudo o que pensavam saber sobre sua família. E a história, que antes parecia clara, agora estava cheia de sombras e incertezas. O que você sabe? Clara conseguiu perguntar, a voz trêmula. A mulher enfrentou-a, e seu olhar pairou como uma nuvem tempestuosa. Clara sentiu o peso de todas as perguntas não ditas, e a vida que ela conhecia pendia por um fio. Clara olhava para Miguel, seu coração acelerado, uma mistura de alegria e confusão. A caixa cheia de segredos estava aberta diante dela, e suas mãos tremiam enquanto examinava as fotografias e cartas amareladas. O que mais você descobriu? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurá-la, mas a resposta ficou presa na garganta de Miguel.
Ele parecia estar lutando com o que deveria dizer. O silêncio entre eles se arrastou, pesado como a terra que o cercava. Finalmente, ele respirou fundo. Clara, a verdade vai muito além do que você imagina. Sua avó não só sabia do que aconteceu, ela fez parte disso. O estômago de Clara embrulhou. Como? O que você quer dizer? As palavras flutuavam entre eles como folhas secas ao vento. Miguel se moveu à frente, sua mão ainda estendida, mas Clara recuou um passo. Algo na expressão dele a fez sentir que estava prestes a ouvir algo devastador. Quando eu voltei, eu descobri. Eu descobri que a sua avó se envolveu com pessoas que nunca deviam ter entrado na vida dela. Ela estava ligada a coisas muito mais sombrias no que você pode imaginar. E meu pai? Ele lutou contra tudo isso. Foi por causa dessa luta que ele acabou morto. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Clara sentiu uma onda de raiva e tristeza. Isso não pode ser verdade. A minha avó sempre foi uma mulher boa. Uma parte dela queria acreditar, mas a outra lutava contra a dor da revelação. Clara, eu também não queria acreditar, mas eu ia às cartas. Tem tanto que foi escondido. Ela não foi só uma avó amorosa. Houve um lado dela que estava envolvido em coisas ruins. Miguel hesitou, seus olhos se desviando para o chão. E se ela tiver algo a ver com o desaparecimento do meu pai? As flores ao redor delas pareciam perder a cor. O jardim, que um dia simbolizara a esperança, agora parecia um campo de batalha onde as lembranças eram armas. Clara mordeu o lábio, tentando conter as emoções que ameaçavam transbordar. Por que você nunca me contou isso antes? Ela tentou entender, mas o choque a deixava confusa. Eu não sabia como. Não queria que você se machucasse mais. Mas agora tudo isso está voltando. O que mais podemos descobrir? Precisamos saber a verdade. O desespero na voz dele mostrava que, mesmo longe, Miguel ainda era parte da dor que sua família carregava. E se a verdade doer demais? Clara sussurrou, olhando para a caixa aberta, agora cheia de perguntas. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho forte fez os dois se virarem rapidamente. A terra sob a árvore começou a se agitar violentamente, como se estivesse viva. Até as flores pareciam recuar diante da força. O que está acontecendo? Miguel gritou. Seu rosto agora, uma mistura de medo e preocupação. Antes que pudessem reagir, um desmoronamento aconteceu. O tronco da árvore estalou e uma grande raiz se partiu, levando consigo pedaços do solo. Clara, paralisada, assistia ao caos se desenrolar. E no meio da confusão, uma figura emergiu de dentro da terra, coberta de lama e sujeira. Clara mal podia acreditar no que via. Era uma mulher, com cabelos grisalhos e expressão de dor. Sua semelhança era inegável. Clara recuou e o medo a envolveu. Mãe! A voz tremeu entre seus lábios. Mas como era possível? Ela não estava morta? Como Miguel poderia ter 2 membros da família devolvendo-se à vida em um único dia e de forma tão aterrorizante? A mulher olhou com olhos cansados e a única coisa que poderia escapar de seus lábios foi: "Você não tem ideia." Sua voz estalava e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. E antes que pudesse perguntar, a mulher fitou Miguel e seus olhos pareciam exprimir algo que fez o coração dele disparar. "Miguel, você não disse a ela, não é?" O ar ficou tenso e a figura revelava um segredo que poderia mudar tudo. Todos estavam em choque. A verdade que estavam buscando estava prestes a ser revelada, mas talvez não da maneira que imaginaram. "Eu não sabia", Miguel respondeu, a expressão de terror estampada em seu rosto. "Eu pensei que você estivesse morta."
Como você voltou? E então, com uma calma perturbadora, a mulher acrescentou: Eu não estava morta, Miguel. Fui forçada a me esconder por tudo que acreditava agora estava em frangalhos. Esconder-se? Por que você não me procurou antes? Por que não veio até mim porque você e Miguel precisavam viver sem o fardo do que realmente somos. As palavras da mãe cortavam o ar como lâminas. Sua avó não era apenas uma lutadora, Clara. Ela era parte de algo muito maior. Algo que pode destruir tudo o que amamos. E eu sou uma sobrevivente de uma guerra que você nem conhece. O olhar dela era penetrante. E Clara sentiu uma nova onda de confusão. Quem era aquela mulher? A verdadeira história de sua família estava apenas começando a se desenrolar. E a sensação de que o passado nunca a deixaria em paz agora parecia mais real do que nunca. Mas o que você quer dizer com tudo isso? O que você sabe sobre nossa família? Clara insistiu, com o peito apertado. E quando tudo parecia prestes a se esclarecer, a mulher soltou uma risada nervosa. A verdade é que vocês nunca deveriam ter descoberto. A guerra ainda não acabou. O que vem a seguir pode destruir quem vocês são. O jardim, que deveria ser um lugar de reconciliação, agora se tornara um campo de batalha onde as verdades eram armas. E só então Clara percebeu que a sombra do passado estava mais viva do que nunca. À medida que a noite se aproximava, o destino deles estava prestes a desmoronar novamente. As flores, agora murchas, eram o último vestígio da paz que alguma vez existiu. E entre olhares entrepostos de medo e fragmentos de lembranças, Clara soube que a busca pela verdade havia apenas começado. Clara olhava para Miguel, seu coração acelerado, uma mistura de alegria e confusão. A caixa cheia de segredos estava aberta diante dela, e suas mãos tremiam enquanto examinava as fotografias e cartas amareladas. O que mais você descobriu? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurá-la, mas a resposta ficou presa na garganta de Miguel. Ele parecia estar lutando com o que deveria dizer. O silêncio entre eles se arrastou, pesado como a terra que o cercava. Finalmente, ele respirou fundo. Clara, a verdade vai muito além do que você imagina. Sua avó não só sabia do que aconteceu, ela fez parte disso. O estômago de Clara embrulhou. Como assim? O que você quer dizer? As palavras flutuavam entre eles como folhas secas ao vento. Miguel se moveu à frente, sua mão ainda estendida, mas Clara recuou um passo. Algo na expressão dele a fez sentir que estava prestes a ouvir algo devastador. Quando eu voltei, eu descobri que a sua avó se envolveu com pessoas que nunca deviam ter entrado na vida dela. Ela estava ligada a coisas muito mais sombrias do que você pode imaginar. E meu pai, ele lutou contra tudo isso. Foi por causa dessa luta que ele acabou morto. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Clara sentiu uma onda de raiva e tristeza. Isso não pode ser verdade. A minha avó sempre foi uma mulher boa. Uma parte dela queria acreditar, mas a outra lutava contra a dor da revelação. Clara, eu também não queria acreditar, mas eu li as cartas. Tem tanto que foi escondido. Ela não foi só uma avó amorosa. Houve um lado dela que estava envolvido em coisas ruins. Miguel hesitou, seus olhos se desviando para o chão. E se ela tiver algo a ver com o desaparecimento do meu pai? As flores ao redor delas pareciam perder a cor. O jardim, que um dia simbolizara esperança, agora parecia um campo de batalha onde as lembranças eram armas. Clara mordeu o lábio, tentando conter as emoções que ameaçavam transbordar. Por que você nunca me contou isso antes? Ela tentou entender, mas o choque a deixava confusa. Eu não sabia como. Não queria que você se machucasse mais. Mas agora, tudo isso está voltando.
O que mais podemos descobrir? Precisamos saber a verdade. O desespero na voz dele mostrava que, mesmo longe, Miguel ainda era parte da dor que sua família carregava. E se a verdade doer demais? Clara sussurrou, olhando para a caixa aberta, agora cheia de perguntas. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho forte fez os dois se virarem rapidamente. A terra sob a árvore começou a se agitar violentamente, como se estivesse viva. Até as flores pareciam recuar diante da força. O que está acontecendo? Miguel gritou, seu rosto agora uma mistura de medo e preocupação. Antes que pudesse reagir, um desmoronamento aconteceu. O tronco da árvore estalou e uma grande raiz se partiu, levando consigo pedaços do solo. Clara, paralisada, assistia ao caos se desenrolar. E no meio da confusão, uma figura emergiu de dentro da terra, coberta de lama e sujeira. Clara mal podia acreditar no que via. Era uma mulher, com cabelos grisalhos e expressão de dor. Sua semelhança era inegável. Clara recuou, e o medo a envolveu. Mãe, a voz tremeu entre seus lábios. Mas como era possível? Ela não estava morta. Como Miguel poderia ter 2 membros da família devolvendo-se à vida em um único dia? E de forma tão aterrorizante, a mulher olhou com olhos cansados, e a única coisa que poderia escapar de seus lábios foi: "Você não tem ideia." Sua voz estalava, e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. E antes que pudesse perguntar, a mulher fitou Miguel, e seus olhos pareciam exprimir algo que fez o coração dele disparar. "Miguel, você não disse a ela, não é?" O ar ficou tenso e a figura revelava um segredo que poderia mudar tudo. Todos estavam em choque. A verdade que estavam buscando estava prestes a ser revelada, mas talvez não da maneira que imaginaram. "Eu não sabia", Miguel respondeu, a expressão de terror estampada em seu rosto. "Eu pensei que você estivesse morta. Como você voltou?" "Eu não estava morta. Fui forçada a me esconder por causa daquilo que a sua família fez. Há muito mais em jogo do que você poderia imaginar." Ela falava com uma intensidade que fazia o cabelo de Clara arrepiar. "E vocês não compreendem a gravidade do que está prestes a acontecer." Neste momento, uma sombra passou, como um vento gélido que cortava o ambiente. Clara sentiu um aperto no peito. A mulher continuou: "Os homens que sua avó conheceu, eles não são o que parecem. Eles estão vindo atrás de mim, e quando descobrirem que estou viva, todo mundo que você ama estará em perigo." "Por que você não me contou antes? O que você sabe sobre a minha mãe?" Clara estava com lágrimas nos olhos. A mulher fez uma pausa, e os olhos de Miguel a observavam com uma mistura de amor e desespero. "Ela entregou a você um legado que nunca deveria ser seu. Clara, você é a chave para tudo isso. E muito do que a sua avó fez foi para protegê-la." As últimas palavras dela penetraram como uma flecha. Clara olhou para Miguel, que estava paralisado. "Proteger-me do quê?" E então, antes que alguém pudesse responder, um clarão iluminou Sam. Um trovão ressoou e as flores no jardim começaram a murchar sob uma intensidade implacável. Clara sentiu um frio atravessar sua alma. A mulher, ao seu lado, parecia estar se desvanecendo, como se o tempo a estivesse levando de volta. "Clara, lembre-se do que eu disse!" Sua mãe gritou enquanto a sombra começou a engoli-la na escuridão. Antes que pudesse reagir, tudo ao seu redor se desfez em um borrão. O chão tremeu, as flores desabaram, e a última imagem que Clara viu foi a de Miguel, conforme ele fazia uma promessa silenciosa que parecia ecoar no ar, mas que ninguém poderia ouvir. Quando o mundo se estabilizou, Clara estava sozinha. O jardim agora parecia um campo desolado, e a caixa ao seu lado estava vazia. O que tinha sido revelado? Quem mais estava por trás disso tudo?
A mente dela girava e um único pensamento a assombrava. Havia mais segredos a serem descobertos. E o pior ainda estava por vir. Clara olhou ao redor. O jardim uma sombra do que costumava ser. O cheiro de flores estava misturado com uma sensação de perda. O que acontecera com sua mãe? E por que a mulher, que era sua mãe, parecia tão distante? Ela era uma estranha agora. Mãe, gritou ela. O eco do nome caindo como um peso no ar. Por que você se escondeu? Miguel estava imóvel, a boca entreaberta. O choque dele a atingiu como um soco no estômago. O verão poderia ter sido o fim das sombras, mas agora tudo estava repleto de dúvidas e sombras. Clara olhou para ele, um pedido silencioso de suporte. Você não entende, Clara. A verdade é muito mais complicada do que pensamos, Miguel disse, a voz trêmula. Havia um pavor em seu olhar, um reflexo do que estava se desdobrando. Clara não sabia se confiava naqueles olhos estranhos. Eu não sei se posso lidar com isso, respondeu Clara, a voz falhando. A caixa diante dela parecia cheia de promessas não cumpridas e segredos velados. Cada papel que ela vira era outra peça que se encaixava na história que seu coração não queria aceitar. Mãe, por favor, precisamos de respostas, Clara implorou, lágrimas escorrendo. Ela queria entender, queria saber por que tudo aquilo acontecia. Mas a mulher a encarava, os olhos profundos e ocultos por uma máscara de dor. Nós não temos muito tempo, a mulher disse, agora com uma urgência na voz. Aqueles que estão atrás de mim não vão parar. Descobriram que voltei e eles não vão ter piedade. Murmúrios de surpresa ecoaram em torno deles. Quem? Quem está atacando? Perguntou Miguel, o desespero evidente em cada palavra. A mulher hesitou, olhando para o céu escurecido. Eles vieram pela primeira vez, e foi nesse momento que tudo mudou. Um tremor profundo fez o solo tremer sob seus pés. Clara equilibrou-se, o pânico crescendo. Eles estão aqui. Temos que sair. Antes que pudesse entender completamente, o tempo pareceu parar. Uma forma escura surgiu entre as sombras da árvore. Era uma figura imponente, alta, vestida de maneira que parecia se misturar com a escuridão ao redor. O ar ficou pesado. E a presença era sufocante. Você de novo, a figura murmurou, dirigindo-se à mulher com uma voz que serpenteava, doce e mortal. Achei que tivesse desaparecido para sempre. Clara sentiu uma onda de horror. Quem é você? Gritou. A figura lançou um olhar insinuante, seus olhos parecendo brilhar. Ah, filha, que doce ironia. Não, você não pode estar aqui! A mulher à sua frente gritou, um temor calcado em suas palavras. O que você quer? A figura riu, uma risada que parecia ressoar com ecos. O que eu quero? Ah, minha querida, é exatamente o que você guarda. O legado que sua avó deixou deve ser o meu. No instante em que as palavras chegaram aos ouvidos de Clara, tudo desabou. Uma torrente de memórias dançaram em sua mente. Risadas, segredos, verdades nunca ditas. A dor de Miguel ao perder o pai. Os segredos da avó. Tudo girava em um turbilhão de revelações. Você está mentindo! Clara gritou, mas algo dentro dela sabia que a verdade estava lá, à espreita. Essa caixa que você guarda, cheia de cartas e fotos, possui mais poder do que você pode imaginar. A sua avó era uma guardiã, e você, Clara... Você é a chave. Você sempre foi, a figura disse, estendendo a mão, como se pudesse pegá-la. A temperatura caiu, e Clara teve certeza de que algo profundamente errado estava prestes a acontecer. Miguel a olhou, os olhos cheios de dúvidas, de medo. Havia algo mais,
algo que não estava sendo dito. Clara, não acredite nele, Miguel gritou. Ele está tentando te manipular. A figura girou um olhar gélido. Você vai descobrir quem realmente é, Clara, e quando isso acontecer, não haverá como voltar atrás. Com essas palavras, o chão sob eles começou a se rachar e abrir. Clara sentiu como se estivesse sendo puxada para um abismo profundo. Mãe! Miguel! Clara gritou enquanto a terra se partia. Uma luz ofuscante a envolveu, e antes que pudesse entender, tudo se desfez. O jardim, os rostos conhecidos, a sensação de segurança, tudo evaporou. Ao despertar, Clara se viu em um lugar desconhecido. A luz era estranha e a atmosfera estava carregada. Ao olhar em volta, notou que não estava mais sozinha. A figura estava ao seu lado, um sorriso travesso nos lábios, e tudo o que Clara sentia era que, de alguma forma, as respostas que ela buscava estavam apenas começando a surgir. Bem-vinda ao verdadeiro mundo, Clara. A jornada acabou de começar, e ali no coração da escuridão, Clara percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando a se revelar. O que ela realmente era e o papel que deveria cumprir poderia ser a chave para a salvação ou para a destruição de tudo o que ela amava. Clara estava perdida, olhando para a figura sombria ao seu lado. A mulher que acabara de sair da terra olhava para ela com uma intensidade que a deixava inquieta. O jardim, que antes era um refúgio, agora se tornava um pesadelo em forma de realidade. Clara sentiu o coração acelerar. Onde estamos? O que você quer de mim? A figura sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era um sorriso que parecia guardar a dor de muitos anos. Você não está pronta, Clara. Na verdade, você não deveria estar aqui. Mas agora que você sabe, é tarde demais para voltar. As palavras ecoaram em sua mente, cada sílaba batendo como um tambor. Antes que pudesse processar tudo, um tremor profundo percorreu o chão sob eles. Miguel estava ao lado dela, com o olhar cheio de confusão e medo. O que está acontecendo? Ele gritou, segurando o braço de Clara, enquanto as flores murchavam ao seu redor. Era como se a vida tivesse sido drenada do jardim em um instante. A figura olhou para ele. Ele não deve estar aqui, disse, com uma frieza na voz. Foi como uma facada no coração de Clara. O que você quer dizer com isso? Ela franziu a testa, sentindo o nó na garganta. Ela e Miguel sempre foram uma equipe, sempre lutaram juntos. Uma risada baixa surgiu da figura. Ah, Clara, você ainda não entendeu. Miguel não é quem você pensa que é. O choque a atingiu como um golpe físico. Clara olhou para Miguel, esperando que ele dissesse algo. Mas ele apenas fitou a figura, pálido. O que você está tentando dizer? Ele é parte da razão pela qual você está aqui. Agora, Miguel está ligado ao que houve com sua avó. E a verdade é... Bem, você pode terminar o que eles começaram. A figura continuou, sua voz revelando um tom de carinho e crueldade ao mesmo tempo. Não, isso não pode ser verdade. Clara lutou para se manter em pé. Miguel, me diz que isso é uma mentira. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela não podia acreditar que suas vidas estavam apenas começando a se entrelaçar com segredos terríveis. Mas Miguel não disse nada. Ele estava em choque, os olhos arregalados. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Clara olhou novamente para a figura. Seria mentira. Eu vou descobrir e vou me certificar de que você pague. Você não está em posição de fazer ameaças, minha querida. A figura moveu a mão com um gesto tranquilo, como se pudesse parar todo mundo. As escolhas que você fizer agora determinarão seu destino e o de todos que ama. Um som profundo cortou o ar. Clara virou-se, a respiração interrompida. Um grupo de sombras emergiu do fundo do jardim, cercando-os.
Eram sombras indistintas, mas Clara sentiu a maldade pulsando delas. O que queremos de você, Clara, é o que seu sangue carrega. A conexão com o passado é forte em você. Você é importante. Miguel finalmente balançou a cabeça, como se tentasse recuperar o foco. Clara, não escuta! Eles estão tentando te manipular. Mas no fundo, Clara sentiu que havia uma verdade, e uma verdade que ela ainda não compreendia plenamente. A figura sombria olhou para o grupo. Então virou-se novamente para Clara. O seu verdadeiro desejo deve ser revelado. O que você é capaz de sacrificar para descobrir a verdade? O que você é capaz de perder? Nesse exato momento, um de seus sonhos mais profundos, de ter respostas, de se sentir completa, abateu-se sobre ela como uma tempestade. Clara olhou para Miguel, os dois compartilhando a mesma confusão, o mesmo terror, e algo na expressão dele a fez perceber. Não. Vá embora, Clara! Fuja! Miguel gritou, mas as sombras já estavam mais perto. A figura sorriu, a expressão divertida. É uma escolha entre vocês. Ou você aceita seu destino, ou algo muito pior está por vir. Clara sussurrou, o medo apertando seu coração. Miguel, eu não sei o que fazer. E nesse momento o chão se abriu mais uma vez, como se o mundo quisesse engoli-los. Clara sentiu a terra puxar, e em meio ao caos ela gritou: O que eu sou? O que está acontecendo? E assim, tudo ao redor desmoronou. Quando a escuridão começou a tomar conta, um último raio de luz atravessou a nuvem de incertezas. A única certeza que Clara tinha era de que nada seria como antes. O destino as aguardava, e o futuro, agora, era um mistério envolto em sombras. O chão sob os pés de Clara tremeu, e a figura sombria a encarava com um sorriso enganador. Miguel, com os olhos arregalados de pavor, tentava segurá-la, entrelaçando os dedos como se isso pudesse protegê-la de um destino incerto. Clara, não! Não escute isso! Eles estão tentando te manipular! Ele bradou, o medo estampado em seu rosto. Clara estava confusa. As palavras da figura a deixavam tonta. Eu preciso entender! Ela gritou, sentindo-se completamente desnorteada. As sombras ao redor começaram a se agitar, como se estivessem aguardando um comando para atacar. Dava para sentir a raiva pulsando no ar. O ambiente parecia tenso, e o cheiro de terra molhada tornava tudo ainda mais real. Você não pode fugir do seu destino, Clara. A figura disse, inclinando-se para a frente, com uma risada baixa e cortante. Você é a herdeira e a única que pode restaurar a ordem, ou acabar com ela de uma vez por todas. A escolha é sua. Nesse momento, um clarão iluminou o céu e as sombras ao redor pareciam se contorcer na luz. Clara não conseguia decidir o que fazer. Miguel a puxou para mais perto, suas mãos suando. Não, não podemos deixar que ela te engane. Mas Clara estava presa em uma teia de emoções contraditórias. Ela olhou para Miguel, tentando decifrar o que fazer. E se for verdade? E se eu realmente tiver um papel maior nisso tudo? As palavras saíram como um sussurro, mas os ecos soaram como um grito no silêncio ao redor. Miguel balançou a cabeça. Não, Clara, isso não pode ser verdade. E se tudo que eu conheço e amo estiver conectado a isso? Clara olhou novamente para a figura, em busca de respostas. Quem sou eu realmente? A figura parecia iluminada por uma chama interna, e de repente, Clara se sentiu levada a acreditar nas histórias que sua avó contava. O poder, o legado, tudo fazia parte de um quebra-cabeça maior. Seus pensamentos foram interrompidos por um som estrondoso. O chão sob ele se rompeu com força, uma fissura se formando e engolindo tudo ao redor. Miguel, corre! Clara gritou, mas antes que pudessem se mover, foram envolvidos por uma luz intensa que o cegou.
Quando a luz finalmente se dissipou, Clara se viu em um lugar diferente, uma sala escura e repleta de símbolos estranhos. O ambiente era antigo, como se ali o tempo não passasse. Quando ela voltou a olhar para Miguel, havia algo diferente nele. Seus olhos estavam escurecidos, quase como se refletissem a escuridão ao redor. Você não é o meu Miguel! Clara gritou, a garganta apertando. A transformação dele era palpável, e a chocante revelação a atingiu como uma flecha. O Miguel que conhecia, que sempre esteve ao seu lado, estava desaparecendo. Ele era outra pessoa, alguém que carregava segredos ocultos. A figura sombria apareceu atrás deles, satisfeita. Sim, Clara, o que você vê é a verdade. Miguel sempre soube. Ele foi escolhido para ser seu guardião, mas agora ele é o elo da memória de tudo isso. A confusão tomou conta de Clara. O que você está dizendo? O que ele tem a ver com isso? Ele é como você, carregando o peso de legados escondidos. Porém, a sua conexão com as trevas o transformou. O som da voz da figura ecoava na sala, e Clara se virou para Miguel, o coração aos saltos. Eu não posso! Eu não queria isso! Miguel gritou, seus olhos agora refletindo um conflito interior, uma batalha por controle. Clara, Mas as palavras foram interrompidas quando uma energia pulsante começou a envolvê-lo, e Clara viu uma força obscura começar a dominar. Não, não! Clara gritou, seus olhos marejados. Miguel! O espaço ao redor deles fez um breve silêncio, como se o universo estivesse os observando. Clara sentiu suas mãos tremerem, um peso insuportável em seu coração. O que ela fazia, Mora? A coragem vacilava enquanto as sombras se tornavam mais pesadas. Era terrível. Miguel era parte dela, e agora ele estava indo. E enquanto as sombras cresciam, o pânico a envolvia. O que estava acontecendo? Qual seria o próximo passo? Como poderia ela salvar Miguel e ainda lutar contra o que se revelava? E nas sombras do desconhecido, um pensamento ecoou na mente de Clara. Ela havia perdido tudo antes mesmo de começar. Clara sentiu o coração disparar, a realidade desmoronando em torno dela como um castelo de cartas. Miguel, seus olhos cheios de confusão e dor, estava lutando contra algo que ela não compreendia. O peso das palavras da figura sombria pairava no ar, denso e ameaçador. Miguel. O que aconteceu? O que ela quer de nós? O desespero na voz dela era palpável. Clara, não escute, é uma armadilha! Miguel gritou, seu tom urgente atirando momentaneamente da espiral de medo. Mas a figura apenas riu, com um sorriso que não lhe alcançava os olhos. Ele não pode te salvar, querida. O que está em jogo aqui é maior do que qualquer laço que vocês tenham. Clara sentiu um frio na espinha. Suas mãos tremeram. Miguel, um nó se formou em sua garganta, e a angústia a consumia. Ele estava mudando, e essa mudança não era boa. O chão continuava a vibrar, as sombras dançavam, e Clara sabia que se não agisse, perderia tudo. Eu não posso deixar você ir. Com cada pulsar da terra, Clara sentiu a energia se intensificar. Um impulso a fez olhar nos olhos de Miguel. Eles eram ela e ele contra o mundo, e não importava o que a figura disse. Eu não vou te deixar. A determinação crescia dentro dela, como um fogo resplandecente. Então, como se sentisse a força dela, a figura emitiu um rugido, e as sombras começaram a se agitar mais rápido. Clara, você tem que fazer a escolha certa. Conecte-se com o seu poder. As palavras se desdobraram como um encanto, e Clara se lembrou de todas as histórias que sua avó contava. A fé que havia dentro dela, o amor por sua família, tudo aquilo estava mais vivo do que nunca. Miguel! Clara gritou novamente, e desta vez sua voz soou como uma espada.
Não olhe para as sombras, olhe para mim. Ele hesitou e por um momento os olhos dele brilharam com reconhecimento. Clara, eu não sei se consigo. Você consegue. Nós conseguimos juntos. E, com um impulso de amor e determinação, Clara estendeu a mão. Um brilho envolveu os dois, como se estivessem conectados por um fio invisível. A figura, agora visivelmente irritada, se contorceu na luz, perdendo sua solidez. Não! Não! E tudo aconteceu rápido. A força entre eles cresceu, uma onda de calor e luz que parecia verdadeira. Clara percebeu que, ao se unirem, eles eram mais fortes do que a escuridão. No instante em que suas mãos se tocaram, um clarão iluminou o jardim, e a figura gritou antes de ser engolhida pela luz. A explosão de energia o cercou, e Clara se sentiu levitando. Assim que a luz se dissipou, eles estavam em um lugar diferente, um campo florido sob um céu azul. O peso da escuridão desaparecera. Clara olhou para Miguel, e ele parecia o mesmo, mas havia um novo brilho em seus olhos. Nós conseguimos, ela sussurrou, aliviada. Ambos caíram no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo. As dificuldades e a dor ficaram para trás. Mas e a minha mãe? Clara perguntou, a memória da figura sombria ainda fresca em sua mente. Miguel olhou ao redor, como se estivesse tentando encontrar a resposta em cada flor. Talvez agora possamos encontrá-la, juntos. E assim, caminhando juntos com o sol se pondo atrás deles, Clara sentiu que a verdade finalmente começava a aparecer entre as flores. Além daquela luta, havia esperança. A jornada não tinha terminado, e novas perguntas a aguardavam, mas ela não estava sozinha. Clara! A voz familiar a chamou, e enquanto olhava para trás, viu sua mãe, mais radiante do que nunca, vindo em sua direção. Clara correu para os braços familiares. Eu senti você. Eu sabia que você voltaria. O encontro era mais do que reivindicar um passado. Era um novo começo, repleto de amor e potencial. E enquanto o horizonte se iluminava, um mistério sussurrou na brisa. A história deles estava apenas começando. A verdade é que a jornada de descoberta e emoção que vivemos é apenas uma fração das histórias que ainda estão por vir. Então, olha para isso. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas aventuras e mistérios que estão esperando por você. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda demais. Não esqueça de inundar a seção de comentários com as suas teorias e reações. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.